E aí, pessoal, bom dia. Então, hoje nós vamos fazer uma revisão sobre os nossos assuntos, né? Fazer uma revisãozinha já, que já dia 11 nós já temos provas. Então, vamos começar um pouquinho de revisão. Vou pedir para vocês olharem lá na página 12, no capítulo 2, sobre os esportes de marca, certo? E lá ele fala, a priori, ele fala sobre as corridas rasas, que elas são divididas lá, lembra? Que elas são divididas em 3 provas de corridas rasas. A prova de 100 metros, a prova de 200 metros e a prova de 400 metros, certo? Lembrando, nós temos 3 tipos de provas nas corridas rasas, certo? Ele fala lá, como tenho dito anteriormente, as corridas rasas são disputadas onde? Em estádios com pistas oval, medindo o quê? 400 metros e adequada à sua prática. Caso eu pergunte lá onde são praticadas as corridas rasas, vocês vão me explicar. Vocês vão me dizer o quê? São feitas em estádios com pista oval, medindo 400 metros e ela é adequada à prática das corridas rasas. Certo, pessoal? Continuando, aí nós temos as corridas de velocidade ou de curta distância, que são essas que eu acabei de falar, que são as de 100 metros, de 200 metros e de 400 metros. Lembrando, pessoal, que essas provas, elas não podem de maneira nenhuma o meu adversário invadir a pista adversária. Ele tem que correr totalmente lá junto na sua pista. Ele não pode de maneira nenhuma invadir o outro lado, certo? Para o início da corrida, os atletas ficam postados no ponto de partida e ao sinal do árbitro eles dão largada, certo? Nas corridas de meio fundo, nós já partimos lá, estávamos falando da corrida de velocidade, nós estamos agora indo para as corridas de meio fundo, que são onde os atletas precisam ficar na faixa determinada, ou seja, todas essas provas, o atleta tem que ficar na faixa determinada, não pode invadir de maneira nenhuma, porque senão aí vai ocasionar a expulsão ou a desclassificação do atleta, certo? Elas têm as corridas de meio fundo, elas têm as provas de 800 metros e 1.500 metros. Nós temos 2 tipos de prova aí, certo? Nas corridas de fundo ou longa distância, são 5.000 metros e 10.000 metros, certo? São nestas modalidades, elas compõem, para você terminar a prova de 5.000 metros, você tem que dar 12 voltas e meia, certo? E para você terminar a prova de 10.000 metros, você vai dar 25 voltas completas, certo? Pode ser que isso seja uma questão de prova. Marque a opção que se refere para que eu termine uma prova de 10.000 metros, quantas voltas eu tenho que dar? Aí vai ser qual a opção? 25 metros, certo? Passando para a página 13, nós vamos ver a maratona, certo? Que tem um percurso de 42,195 quilômetros. Diferente totalmente das outras provas, né, pessoal? Que são todas em metros, 8.000 metros, 10.000 metros. Já a maratona, ela tem um percurso de 42 quilômetros, 195 metros, certo? Ela está inserida nas corridas de pista de atletismo, mas é disputada onde? Em vias públicas. Nós vimos que a corrida de velocidade, a corrida de meio fundo ou a corrida de distância, elas são todas aonde? Em estádios. Já a maratona, ela é onde feita na rua, em via pública, certo? Que o atleta tem que percorrer aí 42 quilômetros, 195, certo? Vence o atleta que completar a prova mais rapidamente, né, pessoal? Essa prova exige que o competidor tenha resistência física e intelectual. São os 2 tipos de exigências da prova. A resistência física, né, claro, para percorrer os 42 quilômetros, e a intelectual para aguentar todo aquele cansaço do percorrer dessa prova, certo? Aí nós passamos para corridas com obstáculos. São realizadas dentro de estádios também, né? E se dividem em 4 modalidades. Prestem atenção nas modalidades que são divididas as corridas de obstáculo. 100 metros feminino, 110 metros masculino, ou seja, do feminino para o masculino já aumenta 10 metros. Aí temos 400 metros, aí já vai ser igual, tanto masculino como feminino.
2.000 ou 3.000 metros, certo, pessoal? Ela é muito parecida com as regras das corridas rasas, certo? Aquelas corridas que a gente falou anteriormente. E tem a corrida com obstáculo tem o mesmo segmento, nas corridas de 100, 110 e 400 metros. Os participantes devem correr em suas raias, não pode ultrapassar a raia do adversário, certo? Em cada prova são colocados obstáculos, que podem ser chamados de quê? Barreiras, certo? E as alturas e quantidade das barreiras mudam de acordo com a prova, certo? As quantidades de barreiras, o tamanho, tudo isso vai depender da prova. Aí nós vamos passar para o revezamento. As provas de revezamento, elas são disputadas em grupos, composto por quantos atletas? 4 atletas, certo? As provas de revezamento, elas são compostas por grupo, sendo que cada grupo compõe 4 atletas, certo? E deverão executar a prova em suas raias, de modo que a invasão à raia adversária poderá, mais uma vez, custar a desclassificação da equipe, certo? Aí nós vamos para os saltos. O salto em distância, né? E o salto em altura. O salto em distância, o atleta corre 40 metros e a tomar um impulso numa tábua de 20 centímetros, certo? O salto em distância o atleta vai correr no mínimo 40 metros e vai ganhar um impulso numa tabuazinha de 20 centímetros, certo? Esse é o salto em distância. E já o salto em altura, certo? O atleta deve percorrer uma pista no mínimo de 20 metros, utilizando o objeto chamado vara, e que deve saltar por cima do sarrafo que demarca uma altura, certo? Já é totalmente diferente da outra prova. Certo, pessoal? Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, estarei na plataforma para vocês tirarem dúvida. Lembrando, nós estamos começando já a revisar os conteúdos para a nossa prova no dia 11. Um abraço, pessoal!